Olá, tudo bem? Fico muito contente que você esteja vindo aqui assistir aos vídeos e me prestigiar. As nossas conversas aqui procuram ser bastante informais, didáticas. A minha intenção é falar de assuntos relacionados com leitura, mas sem simplificar. A minha linguagem é que procura ser mais acessível. E se você estiver gostando dos vídeos e ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal e divulgue o canal, os vídeos, nas suas redes sociais. Bom, o nosso tema de hoje é começando a falar de gêneros discursivos. Vamos primeiro à nossa vinheta. Na nossa conversa anterior, nós falamos sobre as estratégias de leitura e eu comecei a mostrar a relação das estratégias de leitura com os conhecimentos prévios e com os gêneros discursivos. Como eu tenho mencionado aqui com frequência os gêneros discursivos, eles vão ser o nosso tema de hoje. Nós vamos falar, nessa primeira conversa, de aspectos mais gerais sobre os gêneros discursivos. Eu deixei no final do outro vídeo, do vídeo anterior, duas perguntas. E numa delas eu pedi a você que formulasse uma definição de gêneros discursivos com as suas palavras. Eu espero que você tenha pensado sobre isso, eu já li algumas definições nos comentários e, como eu disse, hoje nós vamos primeiro falar de aspectos mais gerais relacionados aos gêneros discursivos para chegar a uma conceituação no final dessa conversa. Bom, primeiro uma observação. Nós podemos falar em gêneros discursivos e gêneros textuais. Normalmente, usar uma designação ou outra implica em metodologias diferentes, em abordagens diferentes dos gêneros. Mas eu não vou entrar aqui hoje nessas implicações metodológicas, nem na distinção entre uma terminologia e outra. Você pode ver mais sobre isso lá no site do canal. Mas, como eu adoto a perspectiva de gêneros discursivos, é essa terminologia que eu vou usar. Só que, como nós vamos falar de aspectos mais gerais, o que eu disser aqui hoje sobre gêneros vale tanto para quem usa a terminologia e a perspectiva dos gêneros textuais, como a dos gêneros discursivos. Bom, para começar, nossos primeiros exemplos, eu vou pedir a você que, à medida que eu fale o nome ou os nomes de alguns gêneros discursivos, que você procure imaginá-los, procure representá-los mentalmente. São gêneros do cotidiano, gêneros que você conhece com certeza. Bom, primeiro, e-mail, meme, horóscopo, conta de luz, lista de compras, contra-cheque ou olerite, história em quadrinhos, encarte de supermercado. Certamente você não precisou fazer muito esforço para relembrar esses gêneros ou para representá-los visualmente, porque você os conhece. Então eu não preciso mostrar a você um meme, uma charge, uma história em quadrinhos para você se lembrar de como são os textos desses gêneros. Do mesmo modo, se você é quem paga as contas na sua casa, você sabe que quando chega a conta de luz, a primeira coisa que nós olhamos normalmente é o valor a pagar, mas nós podemos também ver outras informações na conta de luz. Você deve saber também que quem gosta de horóscopo normalmente não lê as previsões de todos os signos, mas apenas as previsões do seu signo ou de algumas pessoas, do namorado, da namorada, do irmão, da irmã. Bem, nós temos contatos com vários gêneros discursivos na nossa vida diária. Alguns com mais frequência, outros com menos frequência. As faturas, por exemplo, normalmente nós só olhamos para elas quando elas chegam e no dia do pagamento. Já o horóscopo, para quem gosta de ler as previsões, provavelmente o contato é diário, porque a pessoa gosta de ler as previsões todo dia. No meu caso, por exemplo, eu tenho contato permanente com notícias, porque a primeira coisa que eu faço depois do café da manhã é ler as notícias do dia. Bem, quando nós conhecemos um gênero discursivo, nós sabemos várias coisas sobre ele. Por exemplo,
sabemos para que ele serve, sabemos o conteúdo que ele veicula, quem produz aquele gênero, para quem aquele gênero está dirigido, onde aquele gênero circula. No caso do e-mail e do meme, por exemplo, esses gêneros só circulam pela internet. Mas o horóscopo nós podemos ler tanto na internet como num jornal ou numa revista impressos, né? A conta de luz pode chegar na sua casa, né, impressa, ou você pode acessar pelo site da empresa que fornece a energia. Os gêneros discursivos são produzidos de acordo com esferas de atividades. E o que é isso? As esferas de atividades são campos de atividades em que as ações humanas são organizadas por meio de práticas e por meio de gêneros discursivos. Vamos ver uns exemplos? Olha, nós temos, são só alguns exemplos, esferas acadêmica, cotidiana, escolar, esportiva, jornalística, jurídica, publicitária, religiosa. Nós temos a esfera da política, da saúde, do trabalho. Você provavelmente conhece alguma coisa sobre todas essas esferas. Bem, se você sabe alguma coisa dessas esferas de atividades, você sabe que elas se subdividem em outras esferas menores, cada uma com suas práticas e com gêneros discursivos correspondentes. Por exemplo, se você é professor, você lida com vários gêneros como o diário escolar, o boletim, o livro didático, as atividades que você prepara. Já a pessoa que trabalha na secretaria da escola, ela vai trabalhar com outros gêneros discursivos. Pode ser que alguns até sejam os mesmos que você, como o boletim, por exemplo. Mas vai trabalhar com a ficha de matrícula, que certamente não é um gênero discursivo com o qual você tem que lidar. Nós conhecemos normalmente os gêneros discursivos que fazem parte daquelas esferas de atividades nas quais nós atuamos. Além disso, os gêneros discursivos normalmente funcionam em rede, porque cada esfera tem o seu conjunto ou o seu sistema de gêneros discursivos. Isso significa que dificilmente um gênero discursivo funciona isoladamente. Normalmente ele se relaciona com outros gêneros discursivos. Continuando no âmbito escolar, da esfera escolar, pense na quantidade de gêneros discursivos com os quais o estudante tem que lidar durante o ano letivo. Então, o estudante, no seu processo de aprendizagem, ele precisa ler diferentes textos de diferentes gêneros discursivos, produzir textos de diferentes gêneros discursivos, assim como também produzir oralmente alguns gêneros específicos e ouvir alguns gêneros específicos, como a aula, por exemplo, que você dá se você é professora ou se você é professor. Bem, saindo desse gênero, desse âmbito escolar, para mudar um pouquinho, que pode ser que você não esteja familiarizada ou familiarizado com esse âmbito, com essa esfera de atividades, vamos pensar, por exemplo, no trajeto de um produto até ele chegar ao supermercado para nós podermos comprar. Pense em quantas ações são necessárias para que o produto esteja disponível na estante. Precisou, por exemplo, no mínimo, porque essa não é a minha esfera de atividade, mas no mínimo precisou da compra, do pagamento, do recebimento, da organização do estoque, depois da organização do produto lá na prateleira para nós podermos comprar. Essas práticas ou essas ações estão relacionadas com gêneros discursivos. Por exemplo, a necessidade de um pedido de compra, de um boleto de pagamento, da nota fiscal, de uma planilha de estoque, da etiqueta com o preço, de cartazes anunciando as promoções, dos encartes de supermercado que também anunciam as promoções. Então, nós percebemos duas coisas. Primeiro, que quando nós falamos de gêneros discursivos, nós associamos com práticas. E o contrário também, quando nós pensamos nas nossas práticas, nas esferas em que nós participamos,
nós também pensamos ou associamos os gêneros discursivos que circulam ou que são necessários para o desenvolvimento, a realização daquelas práticas. Outros aspectos, relacionados aos gêneros discursivos. Alguns gêneros circulam livremente. O que isso significa? Que alguns gêneros podem ser consumidos, e quando eu falo consumir aqui, eu quero dizer podem ser lidos ou podem ser ouvidos, Então, alguns gêneros circulam livremente. Qualquer pessoa pode ler uma notícia, ler uma sinopse de filme, ler um anúncio, ler um poema, ler um manual de instrução. Quando eu digo aqui qualquer pessoa pode, eu estou considerando o acesso, O gênero, ele está livre para ser consumido, sem nenhuma restrição, mas obviamente que cada pessoa precisa ter os recursos para acessar aquele gênero, Então, quando eu digo poder consumir, é nesse sentido. Outros gêneros, no entanto, têm uma circulação restrita. Eles circulam só em determinadas instituições de determinadas esferas de atividade. Vamos pensar, por exemplo, no próprio diário escolar. O diário só circula dentro da escola. E não são todas as pessoas dentro da escola que têm acesso ao diário. Uma procuração ou um habeas corpus também circula em instituições específicas. Não são todas as pessoas que têm acesso a um habeas corpus. O prontuário médico também, E assim como esses exemplos, esses gêneros que eu citei, muitos outros têm circulação restrita. Alguns gêneros discursivos também são da esfera pessoal, pertencem a cada um de nós. Por exemplo, a certidão de nascimento, a carteira, a habilitação, as faturas, as nossas faturas de cartão de crédito, nossos exames médicos. Esses são gêneros que circulam apenas no âmbito pessoal. Não é qualquer pessoa que vai ter acesso à minha certidão ou à minha fatura de cartão de crédito. Normalmente, vários gêneros discursivos têm um consumo ou um acesso muito amplo e uma produção restrita. O que isso significa? Voltando ao exemplo da notícia. Qualquer pessoa pode ler uma notícia, mas somente o jornalista vinculado a um órgão de comunicação é que pode produzir, escrever e publicar uma notícia. Outro exemplo, artigo acadêmico. Qualquer pessoa pode ler um artigo acadêmico se ele estiver disponível numa revista online, por exemplo, num e-book. Mas, para produzir um artigo acadêmico, é preciso ser uma pesquisadora, um pesquisador, estar vinculado a uma universidade ou a um centro de pesquisa, ter uma pesquisa teoricamente fundamentada e dados para apresentar. Então, conhecer os gêneros ou reconhecer os gêneros discursivos não significa que nós possamos ou saibamos produzi-los ou que, mais importante, que nós tenhamos o poder para produzir aquele gênero discursivo. Então, por isso que eu digo que alguns gêneros discursivos, ou quase todos, têm um consumo, uma circulação ampla, mas uma produção restrita. Bom, agora eu acho que nós podemos falar da conceituação de gênero discursivo. Existem várias definições de gêneros discursivos, porque existem vários pesquisadores sobre esse tema, vários artigos e vários livros publicados sobre gêneros discursivos. Mas hoje nós vamos falar da conceituação na sua fonte. Você deve saber que o conceito de gênero discursivo foi formulado pelo filósofo russo Mikhail Bakhtin. Então nós vamos ver agora qual o conceito direto da fonte. Nesse livro, Estética da Criação Verbal, de Bakhtin, há um capítulo que se chama Os Gêneros do Discurso. E logo na primeira página desse artigo, Bakhtin diz que todos os diversos campos da atividade humana estão ligados ao uso da linguagem. E aí ele prossegue, mais adiante. O emprego da língua efetua-se em forma de enunciados orais e escritos, concretos e únicos,
proferidos pelos integrantes desse ou daquele campo da atividade humana. Na página seguinte, ele afirma: cada enunciado particular é individual, mas cada campo de utilização da língua elabora seus tipos relativamente estáveis de enunciados, os quais denominamos gêneros do discurso. Então, a referência desse livro está nos créditos no final e também aqui na descrição do vídeo. Então, concluindo aqui, ou sintetizando, os gêneros discursivos são os enunciados ou os textos relativamente estáveis, porque é essa estabilidade que nos permite identificá-los, que nós consumimos, lemos, ouvimos e às vezes também produzimos nas diversas práticas dos campos de atividade nos quais estamos inseridos. Os gêneros discursivos são, no primeiro momento, os nomes dos textos, meme, notícia, receita, conta de luz. Mas são também referências, são parâmetros que orientam a nossa compreensão dos textos escritos e dos textos orais e que também orientam a produção dos textos orais escritos quando nós podemos produzi-los. Por isso é tão importante que os gêneros discursivos sejam praticados, sejam vivenciados nas práticas de letramento dentro da escola. Vamos à nossa notinha de rodapé? Preciso falar para vocês que eu tenho que falar notinha de rodapé muito devagar, porque eu sempre erro. Vocês vão poder ver aí no final do vídeo que na primeira gravação eu errei. Eu erro sempre. Mas vamos lá. Hoje, na nossa notinha, eu vou indicar mais uma leitura para você. Eu vou indicar este livro, cujo título é Produção Textual, Análise de Gêneros e Compreensão, de Luiz Antônio Marcuschi. Esse livro foi publicado em 2008, eu tenho aqui a segunda edição, que é também de 2008, e ele é um livro bastante denso, com vários capítulos, e cada capítulo dividido em várias seções, e eu recomendo especialmente o capítulo Gêneros Textuais no Ensino de Língua. Então, se você é professor ou professor de língua portuguesa ou de uma língua adicional, essa é uma boa referência se você se interessa pelo tema dos gêneros. Na página 159, tem um fragmento que diz o seguinte: os gêneros textuais são dinâmicos, de complexidade variável, e não sabemos ao certo se é possível contá-los todos, pois, como são sócio-históricos e variáveis, não há como fazer uma lista fechada, o que dificulta ainda mais sua classificação. Por isso, é muito difícil fazer uma classificação de gêneros. Aliás, quanto a isso, hoje não é mais uma preocupação dos estudiosos fazer tipologias. A tendência hoje é explicar como eles se constituem e circulam socialmente. Como é importante saber como os gêneros se constituem, esse vai ser o tema da nossa próxima conversa. E eu deixo, como sempre, duas perguntas para você pensar. A primeira é por que os gêneros discursivos são importantes para as práticas de letramento na sala de aula. E a segunda é quais são os elementos componentes dos gêneros discursivos. Eu espero você aqui na nossa próxima conversa. Nós vamos continuar com esse mesmo tema. Espero que você esteja gostando e para nós termos uma interlocução eu peço que você deixe comentários, sugestões e dúvidas e também que visite o site do canal. Espero você aqui. Até lá! Vamos à nossa notinha de rodapé?